Boa tarde, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do terceiro ano, tá? Para quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou Patrícia Tavares e nós vamos ficar hoje com uma aulazinha maravilhosa de língua portuguesa neste dia de São João que, infelizmente, temos que ficar trancadinhos em casa. Vamos ter fé de que no ano que vem vai ser melhor, tá? E aí, para que vocês possam ficar bem nesse dia de São João, estamos nós hoje aqui, eu, Sueli, nossa intérprete, Aninha, nossa moça por detrás das câmeras, que faz tudo isso acontecer, tentando proporcionar para você conteúdo, conhecimento. Afinal de contas, a gente tem que viver e lutar pela nossa vida. E conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós, tá bom? Gente, hoje nós vamos começar falando sobre intertextualidade. Intertextualidade é um dos elementos da textualidade na língua portuguesa. Existem vários, a gente já falou sobre alguns deles aqui. Então, alguns elementos da textualidade. Que isso, Patrícia? Elementos da textualidade são características que fazem de um emaranhado de palavras um texto. Então a gente tem coerência, coesão, intertextualidade, situacionalidade, informatividade. E hoje nós vamos focar na questão da intertextualidade, que é um conceito que vive entre nós. Nós vamos, inclusive, exemplificar ao longo dessa aula, então vai ter muitos textos para a gente analisar, tá? Para que vocês entendam bem detalhadamente o conceito desse recurso aí, desse elemento de textualidade, tá? Para a gente fazer isso, tem um texto que eu queria ler com vocês. O ideal seria que vocês ouvissem. Eu sei que não é da geração de vocês, também vou dizer que não é da minha geração, porque eu sou jovem, tá? Eu nasci ontem, faz muito pouco tempo, mas existe uma música chamada Monte Castelo. Essa música ela é de um grupo que fez muito sucesso na década de 80 e de 90, que é o Legião Urbana, mas a gente diz que esse grupo ele é atemporal, porque eu conheço dezenas de adolescentes, né, desta geração que conhecem Legião Urbana, que são fãs de Legião Urbana, que escutam e comentam Legião Urbana, tá? Então, para a gente trabalhar o conceito de intertextualidade, eu trouxe essa música que se chama Monte Castelo, que é uma música 100% intertextual. Quem não conhece, eu recomendo que quando terminar esta aula, não agora, você tem que focar aqui na aula, vai para a internet e coloca a música para você ouvir, porque ela é muito legal, tá? Então, vou fazer a leitura para vocês, vocês vão acompanhando e a gente vai debater acerca de algumas questões dela, tá? Então, vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. Eu vou cantando e tendo vontade, vou lendo e tendo vontade de cantar, gente, mas eu não sou cantora, não dá. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade, e mais um refrãozinho aí, uma estrofe com refrão, tá? Eu não sei se vocês já conheciam essa música, né? Claro que vocês não conheceram a musicalidade dela, porque eu não sou cantora, mas quando a gente fala da letra, talvez
se alguém que não conhece essa música, que nunca tenha lido essa letra, alguém pode ter ficado pensando assim, opa, eu já ouvi alguma coisa dessa em algum lugar. Eu nunca ouvi falar em Renato Russo, nunca ouvi falar em Legião Urbana, mas a professora lendo aí me lembrou de algum texto que eu já vi. Isso tem tudo a ver com intertextualidade, tá? Na verdade, o Renato Russo, ele produz a letra dessa música com base na junção de textos que foram produzidos anteriormente a ele. E a gente vai ver que textos são esses, tá? Primeiro, a gente tem a referência na música com relação ao texto bíblico que se encontra na Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Para quem não conhece, né, evangélicos e não evangélicos certamente já ouviram falar nessa passagem bíblica, né? Esse texto do 1 Coríntios capítulo 13, ele é um capítulo dedicado apenas à descrição do que é o amor, né? O amor genuíno, o amor na sua versão mais pura, tá? E aí, o primeiro versículo desse capítulo bíblico, ele fala assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, se a gente comparar isso aí com o refrão da Monte Castelo, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, a gente vê que o texto é muito equivalente, tá? Além disso, quem é estudante do ensino médio, vocês estão no terceiro ano, então não sei se vocês vão lembrar, mas lá no primeiro ano, vocês estudaram um carinha muito legal. Ele é um português bom, escreveu muito bem, é um dos escritores mais famosos de Portugal, que é um carinha chamado Luís Vaz de Camões, né? Mais conhecido intimamente apenas como Camões. Camões, ele publicou, né, esse poema, esse soneto que está aí na tela para vocês, e é um dos mais conhecidos sonetos dele, em que ele também se dedica a tentar definir esse sentimento tão antigo, tão profundo, tão complexo que é o amor. E se vocês observarem, algumas estrofes do poema, que a gente não vai reler porque é tão somente uma repetição do que está lá na letra da música, eles são equivalentes, tá? Então, o que foi que o Renato Russo fez? Ele cria a letra Monte Castelo. O próprio título Monte Castelo é uma referência a um lugar, né? De fato, aparentemente não tem nada a ver com o tema central da letra da música, né, que é amor. Monte Castelo é um local que fica na Itália, tá? Então, o título Monte Castelo é uma referência a esse local. E a letra, ela é construída a partir da junção de um texto bíblico e de um texto poético. Ambos os textos anteriores ao Renato Russo. Gente, na essência, isso é a definição de intertextualidade, tá? Ok, professora, não entendi. Vamos para a definição. A intertextualidade, ela ocorre quando em um texto está inserido outro texto, que a gente vai chamar de intertexto, anteriormente produzido e que faz parte da memória social de uma coletividade. Minha gente, em outras palavras, intertextualidade é quando, na sua produção autoral, é o texto que você está produzindo. Vamos lembrar que nós produzimos textos escritos e orais, como esse que está sendo produzido agora nessa aula, tá? Na nossa produção textual autoral, a gente cita, direta ou indiretamente, um texto que foi produzido por outra pessoa anterior a esse meu texto produzido agora, tá? Ok, professora, como isso se dá na prática? A gente vai ver muitos exemplos, mas na prática eu posso citar de maneira direta, quando eu digo segundo fulaninho de tal, e aí digo o que a pessoa escreveu ou o que a pessoa disse, ou eu posso citar o que a pessoa falou com as minhas palavras, tá? Porém, o que vale salientar é o seguinte, a gente precisa
focar um pouco no conceito básico do evento textual, que é a intertextualidade. Porque se a gente for olhar de um ponto de vista filosófico, todo e qualquer texto é um intertexto. Por quê? Tudo que eu estou falando para vocês hoje, eu não inventei, concordam? Eu li em alguns lugares, eu analisei em alguns lugares e eu estou repassando para vocês do meu jeito. Então, se a gente vai analisar de maneira filosófica, todo e qualquer texto, ele é um intertexto, tá? Mas queria dar uma pausazinha agora para dar um avisozinho a vocês. Gente, quem quiser acompanhar esse nosso material, o material dessa aula aqui, posteriormente, pode fazer isso acessando, por gentileza, Aninha, coloca aí pra gente o nosso QR Code, tá? Tá aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês. Esse QR Code é uma espécie de QR Code duplo, não sei o nome que se dá para isso. Mas quando você aponta a câmerazinha do seu celular para ele, você vai ser direcionado para duas situações. Ou o material dessa aula em fascículo, né, por escrito, ou o material dessa aula em áudio através de podcast. Então, se você quiser reouvir essa aula em outro momento, relembrar esse conteúdo, coloca lá no podcast, coloca o seu fonezinho de ouvido, vai varrer a casa, vai passear, vai tomar vacina e vai ouvindo sobre intertextualidade, tá bom? Mas vamos focar aqui. Então, em resumo, para a gente retomar, intertextualidade é quando dentro de um texto eu cito um texto anteriormente produzido, tá? A música Monte Castelo, ela é completamente intertextual, do título ao texto, a letra da música, como a gente pôde observar, tá? E aí, existem os tipos de intertextualidade que a gente precisa analisar, que a gente precisa conhecer e vocês vão visualizar através de exemplos. O primeiro tipo de intertextualidade que a gente tem é a intertextualidade explícita. A intertextualidade explícita nada mais é do que a citação, né? Quando eu digo e cito que aquela minha fala, a partir daquele momento, pertence a um outro autor que não sou eu, tá? Vamos ver essa tirinha para vocês observarem isso aí na prática. Na prática, a gente tem dois amigos conversando e aí um dos amigos diz para o outro: um antigo filósofo disse uma vez. E aí reparem que no escrito vai estar entre aspas, porque essa fala não é dele. Ele está reproduzindo a fala de outro, tá? Então, a fala do filósofo seria: nunca é tarde para se achar o amor verdadeiro. Em qualquer idade, o amor é perfeito. E aí o colega vai e responde: deve ser, mas eu ainda não me sinto confortável com você namorando a minha avó. Então, uma situação bem inusitada aí, né? Uma coisa que é possível de acontecer, mas é bem difícil, né? E só para exemplificar para vocês o que seria essa intertextualidade explícita, que nada mais é do que a citação clara de que aquela fala não é minha, aquela fala é de outra pessoa. No dia a dia a gente usa muito isso, né? Eu já vi muitas pessoas dizer: como diz minha mãe, assim, assim, assim. E aí você reproduz a fala da sua mãe. Isso aí seria uma intertextualidade explícita, tá? Nós vamos ter também a intertextualidade implícita. Ela é mais difícil de perceber, porque quando eu tenho a intertextualidade explícita, eu vou ter simplesmente a indicação: olha, a partir desse ponto, essa fala não é minha, essa fala é de fulaninho de tal. Mas a intertextualidade implícita, eu cito o texto com outras palavras. Eu cito o texto com as minhas palavras, mas a referência a ele, se quem está me lendo ou quem está me ouvindo conhece o texto, a referência ela fica absolutamente clara, tá? Para vocês visualizarem o que eu estou dizendo, eu trouxe um poema. Esse é um dos poemas que é mais usado para criar outros textos intertextuais, tá? Esse poema se chama Canção do Exílio. Ele é de um poeta chamado Gonçalves Dias, lá do romantismo brasileiro, tá? Ele foi publicado em
1846. Então, vamos ler para vocês terem noção aí, entender como é que é essa intertextualidade implícita. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ela é bem musical, né? Isso aí é de propósito, era intenção do poeta. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Uma observação importante aí é que quando se produziu esse poema, o poeta não morava no Brasil, e aí, como vocês puderam perceber, essa é quase uma canção realmente, né? Mas na verdade é um poema. É um poema de homenagem ao Brasil. Então, como ele não estava aqui no Brasil, quando ele usa os advérbios lá e cá, o advérbio lá é que se refere ao Brasil, tá? Então, quando ele diz na primeira estrofe, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, que não era o Brasil, não gorjeiam como lá. E lá é a referência ao país dele, que era o Brasil. Esse poema foi super famoso na época do romantismo brasileiro e ultrapassou esse período, né? Tanto que outros poetas usam esse poema para fazer textos intertextuais. Vamos ver alguns exemplos. A gente tem aqui, ó, um outro poema que se chama Canção do Exílio. Vamos ler. E aí já tem a referência no título. O título é o mesmo. Então, para quem conhece o texto anterior, isso já é um indicativo. Opa, talvez haja intertextualidade aí. Vamos ler. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocada em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. E aí esse poema é do poeta Murilo Mendes. Esse é um poema do século XX, né, dos primeiros anos aí do século XX. E, minha gente, a referência à Canção do Exílio lá do Gonçalves Dias, ela é clara. Ela já começa no título e tem algumas estruturas que se repetem, como minha terra tem, ao invés de palmeiras, macieiras da Califórnia. No finalzinho a gente tem nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. E lá no Gonçalves Dias a gente tinha nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Então tem algumas construções que remetem ao texto anterior, mas não é uma cópia, não é uma citação direta como a gente viu na tirinha anterior. Isso é o que a gente vai chamar de intertextualidade implícita. Ô Patrícia, e se eu não conheço, se eu leio esse poema e não conheço o poema original, Canção do Exílio, o que acontece? Nada. Você simplesmente não vai perceber a intertextualidade dele, tá? E aí não vai perceber, por exemplo, que o Canção do Exílio original, ele é um poema de homenagem ao Brasil, mas de uma forma nacionalista, ufanista, nacionalista utópica, sem ver defeito. Esse outro poema, Canção do Exílio, ele já vai valorizar a terra, mas colocando os problemas que ela tem também, que era uma característica do período em que ele foi publicado, tá? Depois a gente tem um outro poema que se chama Nova Canção do Exílio. É do poeta Carlos Drummond de Andrade. Gente, se o poema se chama Nova Canção do Exílio, claro que está subentendido já no título que existe uma velha canção do exílio, né? Então, de novo, no título
a gente já tem a referência direta ao texto original, tá? E aí a gente vai para a leitura do texto. No texto a gente tem um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas. Vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Onde tudo é belo e fantástico. Só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Aqui, de novo, tal qual o poema anterior, eu preciso conhecer o poema original, Canção do Exílio, lá do século XIX, para entender a referência, tá? E aí a gente vai ter palavras específicas que remetem ao poema original. Então ele cita sabiá, ele cita palmeira, tá? Ele repete, inclusive, o poema Canção do Exílio como é uma canção, né? Ele faz com a intenção de dar essa musicalidade, aí ele repete também um sabiá na palmeira longe. Então a gente percebe a referência ao poema original e a gente percebe que esse texto ele é um intertexto, na verdade, tá? A gente ainda tem outro exemplo, né, nossa, estou dizendo para vocês, esse poema ele realmente foi muito citado em construções, né? A gente tem ainda um terceiro exemplo, que é o Canção do Exílio, né? O tema, o título é o mesmo, do Cassimiro de Abreu, e o poema dele diz: se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor. Dá-me de novo os gozos do meu lar. O país estrangeiro mais belezas do que a pátria não tem. E este mundo não vale um só dos beijos tão doces de uma mãe. Então, de novo, aqui a gente tem a referência ao original, ao poema original no título, e alguns elementos linguísticos, algumas palavras que remetem, como sabiá, o canto, que remetem ao poema anterior. Tá? De novo, um exemplo de intertextualidade implícita que requer do leitor conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não vou perceber a intertextualidade. Só a título de conhecimento, de curiosidade, eu coloquei aqui para vocês verem um trechinho do nosso hino, né, do hino nacional brasileiro, que é lá de 1909, e é um trechinho do hino em que há uma referência, né, uma intertextualidade explícita, né, na partezinha que ele cita o hino. Do que a terra mais garrida, que o povo que não sabe o hino do país canta. Do que a terra é mais garrida, não tem esse pelo amor de Cristo, tá? Então, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, é uma referência aí ao poema lá do Gonçalves Dias. Observação, minha gente, para as aspas, tá? A gente tem teus risonhos lindos campos têm mais flores, sem aspas, e aí a citação, abre aspas, nossos bosques têm mais vida, que é um verso do poema lá do Gonçalves Dias. E nesse último verso a gente tem nossa vida, abre e fecha aspas, mais amores, abre e fecha aspas. No teu seio não está espiado porque não faz parte do poema original, tá? Então a gente tem aí só uma curiosidade para vocês verem, a intertextualidade está tão no nosso dia a dia que o hino nacional tem intertextualidade explícita. Existem ainda dois tipos de intertextualidade, mas Ana Estraga Prazer está dizendo que encerrou nosso tempo e isso vai ficar para a próxima semana. A gente continua com intertextualidade. Obrigada pela atenção, espero que vocês estejam gostando. Se cuidem, dia de São João, mas fique em casa, fica se cuidando, tá bom? Tchauzinho, até a próxima!